Seguindo o índice da obra Consciência Espírita, nós estamos hoje estudando o capítulo 18, que Inácio intitulou como Renúncias, e nessa passagem ele vai comentar, uma passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 2, que João anotou assim: e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Então essa passagem, o capítulo 18, relata o momento em que Jesus seguiu com os discípulos para o horto, e que lá era um local onde ele já havia se reunido diversas vezes com os discípulos, momentos antes da prisão, onde Jesus foi levado ao julgamento, onde foi condenado à flagelação e à crucificação. Enquanto estavam lá reunidos Jesus e os discípulos, Judas aparece como aquele que entrega Jesus ao julgamento do mundo. E Inácio vai comentar exatamente essa passagem e ele vai intitular a mensagem como Renúncia. Seria impossível para nós, como o vivenciarmos uma experiência reencarnatória em um plano de provas e de expiações como a Terra, prestes a se tornar plano de regeneração, sem praticarmos a renúncia diariamente. Não há como trilharmos experiências elevadas de sublimado valor que nos elevem espiritualmente sem a prática cotidiana da renúncia. Por isso, todos nós somos chamados a renunciar diariamente, e que a forma através da qual cada um se posiciona diante das experiências vivenciadas vai fazer total diferença na maneira como nós retornaremos ao plano espiritual após essa nossa jornada na Terra. Quando o Espírito da envergadura de Jesus se encaminha das altas esferas para um plano inferior como a Terra, ele também precisa realizar inúmeras renúncias, assim como ele o fez. Embora essas renúncias se deem baseadas exclusivamente no amor e na capacidade de amar que Jesus possui. Então, sendo um espírito missionário, ele vai ter que estar em contato na Terra com as dificuldades de seres que não pensam e que não agem de conformidade com aquilo que ele já alcançou em termos da grandeza espiritual a qual um espírito pode chegar. E assim sendo, Jesus veio nos dar o exemplo da renúncia em todas as suas experiências na Terra. E aí nós, enquanto espíritos imperfeitos, vivenciando nossas experiências, nós também somos chamados a renunciar diariamente. E não há como ser cristão, espírita, sem renunciar aos nossos desejos personalistas, à nossa vontade pessoal, em prol de uma causa muito maior que é aquela que nos trouxe ao plano material. Nós não estamos aqui, como nos diz André Luiz, através da psicografia do Chico, em roteiro turístico. Ninguém aqui está a passeio, para única e simplesmente vivenciar experiências que se coadunam com a sua forma pessoal de entender a vida, acreditando que todas as circunstâncias da nossa existência precisam se adequar aos planejamentos que nós construímos ao longo dos nossos dias. Então todo mundo é chamado a renunciar, desde as mínimas expressões às máximas expressões que nós já conseguimos efetivar de acordo com a nossa evolução, de acordo com aquilo que já alcançamos em termos evolutivos. Então pensamos assim: todo mundo aqui adora acordar cedo, não adora? Ixi,
Não? Então sabe aquele dia que você acorda e que te dá aquela vontade de ficar na cama porque você está morrendo de cansaço, mas o relógio despertou. É hora de levantar, é hora de seguir adiante com as necessidades do dia a dia e você precisa renunciar àquela vontade imensa de ficar deitado um pouquinho mais e curtir a cama. Nos dias frios, então, nem se fala, né? Nos dias chuvosos. Ali, nós somos chamados a renunciar ao nosso desejo pessoal de querermos descansar, de querermos curtir um pouco mais a nossa cama, em favor do que acreditamos ser uma necessidade maior. Que necessidade é essa? É o sustento próprio, é o trabalho, é a responsabilidade no trabalho material que eu exercito, é a responsabilidade com a família que eu sustento, com a casa que eu mantenho e etc. Assim vai acontecer em todas as nuances do nosso dia a dia. Quando você coloca o pé para fora da sua casa, você precisa praticar a renúncia. Você não pode atravessar uma rua sem obedecer às leis de trânsito que aquela rua exige. Porque se você atravessar na frente de um ônibus, muito provavelmente o ônibus vai passar em cima de você. Então você precisa renunciar para que você se adeque àquela necessidade maior de vivência no plano em que você está vivenciando experiências. Em termos espirituais, o que é que nós temos feito na nossa atual encarnação para cumprirmos o roteiro ao qual viemos e quais têm sido as renúncias que nós exercemos diariamente para que esse roteiro seja cumprido? Porque antes de encarnarmos, em maior ou menor proporção, estudamos as experiências mais adequadas às nossas necessidades espirituais, tanto de realizações as quais nós podemos efetivar, quanto aquilo que nós não podemos efetivar, embora carreguemos em nós uma vontade, um desejo imenso de realizações. E esse projeto foi elaborado de acordo com a sua necessidade reencarnatória e daqueles que estão mais diretamente ligados a você através dessa experiência. Então, lá, você escolheu o gênero de provas e de expiações que você precisaria para retornar melhor ao plano espiritual após a sua atual reencarnação. Então, quando você estava lá, foi te mostrado um projeto, foi te mostrado um caminho central que você deveria trilhar, e como a gente estava no plano espiritual, a gente já estava um pouquinho descansado da vida na Terra, a gente estava esperançoso em relação às nossas experiências, a necessidade de vencer conflitos que estavam atordoando a nossa intimidade. Nós clamamos a Deus uma nova experiência, e quando ela nos foi oferecida, foi nos mostrado a nossa ficha espiritual. Então foi falado assim: olha, nós já sabemos que o destino é o caminho através do qual o espírito realiza as suas experiências. Que esse destino está ligado ao livre-arbítrio que o espírito pode exercer durante as suas experiências. Que não existe nada escrito no sentido que impossibilita um espírito encarnado de modificar, de alterar seu trajeto e de fazer suas próprias escolhas ao longo desse caminho. Mas que existe centralmente um gênero de experiências a qual você vai estar vinculado durante toda a sua existência. Então, se você precisa aprender a exercitar a paciência, provavelmente você vai reencarnar no Brasil, vai nascer
e viver em Minas Gerais, vai ter uma casa nas proximidades de Belo Horizonte, vai exercer o seu trabalho em determinado local que condiz com experiências que você precisa vivenciar, vai estar em um seio familiar que é o mais adequado para o seu momento atual. Se isso fala mais diretamente a cada um de vocês, foi simples coincidência, tá bom? A gente sabe que coincidência não existe, não é? Então a gente foi chamado a exercer atividades dentro da atual função que nós estamos hoje. Então sabe aquela dificuldade de renunciar ao gênero de provas que cada um de nós vivencia neste exato momento? Então pensa aí no que está te incomodando. É o vizinho? É o cachorro do vizinho? É o ônibus cheio? É o salário? É o patrão? É o companheiro de trabalho? É o parente difícil? Ou todas as respostas anteriores? E aí, quando a gente se encontra diante dessas experiências, a gente esquece daquela vibração que estávamos ao reencarnar, quando estávamos ainda projetando as nossas experiências. Porque o seu mentor espiritual te perguntou assim: meu filho, você vai viver com aquela pessoa como esposa, você tem certeza? Tenho. Minha filha, você sabe as dificuldades que esse companheiro carrega, você está pronta para enfrentar essas dificuldades, convivendo com ele? Tem certeza. E o filho que você vai carregar, que você tem que reeducar, tem certeza? Tenho. Você sabe que não vai poder exercer aquela profissão que você tanto ama? Sei. Está tranquilo? Está sabendo que o lugar que você vai trabalhar, você vai viver é quente, muito quente, é um lugar que atravessa inúmeros problemas sociais. Tem certeza? Tenho. Então naquele momento nós estamos com a cara e com a coragem, a gente vem cheio de energia, recarregado as baterias para enfrentar essa dificuldade, essas experiências, esses desafios. E quando a gente aqui está, a gente sente aquela vontade de dar aquele jeitinho para abdicar, para desertar dessas experiências que nos constrangem ao contato conosco mesmo. Porque essas experiências nada mais são do que espelhos que nos retratam exatamente o que somos e o que devemos melhorar, transformar, sublimar em nossa intimidade. Quando Judas foi chamado ao discipulado com Jesus para exercer o papel de representante do Cristo na terra, ele sabia exatamente as dificuldades que ele enfrentaria. Ele sabia exatamente o que gritava no ímpeto da sua intimidade como valores que ele tinha uma imensa dificuldade de sublimar. Porque o companheiro equivocado do Evangelho, como Inácio chama carinhosamente Judas, a sua intenção era renovar a terra de acordo com os valores mundanos que ele carregava na sua intimidade, que eram aqueles do poder, do relevo social, do poder econômico, da expressão cultural e etc. Esquecendo que tudo o que há na terra é transitório, é ferramenta utilizada pelos espíritos que aqui estão para o seu processo evolutivo. E aí Emmanuel, quando ele vai definir renúncia, ele fala assim: renúncia é abdicar de toda esperança da terra em prol da esperança do céu. Abdicar de toda esperança da terra em prol da esperança do céu. Então funciona assim: você trabalha duro,
para sustentar, para educar o seu filho. Você quer que ele se torne uma pessoa de bem. Você quer conduzi-lo ao caminho do bem. Você coloca na vida dele tudo o que você tem dentro de você como princípio edificante. Mas quando ele começa a ter responsabilidade por si mesmo e utilizar do seu livre-arbítrio para empreender suas próprias escolhas, ele escolhe um caminho totalmente contrário daquele que você planejou para ele. Aí Emmanuel te pede assim: esquece toda a esperança da terra em prol da esperança do céu. Ele te pede para renunciar àquela necessidade de felicidade momentânea da terra, que você gostaria, acreditaria que seria muito mais feliz se seu filho estivesse vivenciando experiências edificantes, pensando no sentido espiritual daquela situação vivenciada, auxiliando o companheiro da mesma forma, mas sem se entregar ao desespero, à revolta, porque aquele companheiro escolheu um caminho diferente do qual você planejou para ele. Se você trabalha num lugar onde o ambiente que você trabalha não é bom e você tem contato com inúmeras pessoas difíceis, Emmanuel te recomenda: abdica de toda a esperança da terra em prol da esperança do céu. Vá lá buscar o que você precisa buscar, deixa o que você pode ofertar e projeta as suas esperanças num plano maior. Porque todas as vezes que nós projetarmos as nossas esperanças nas coisas transitórias, nas situações efêmeras que a gente vivencia, nós estamos fadados à frustração. Foi o que aconteceu com Judas. Porque ao perceber que o seu plano tinha acontecido exatamente o contrário do que ele planejava, ele agravou a sua situação espiritual por já haver entregado o Cristo, se enforcando e abdicando da própria existência no corpo físico. E aí, quando nós não estamos habituados a renunciar às nossas vontades pessoais em prol de uma causa muito maior, que é aquela que nos trouxe a esta reencarnação, nós estamos em sério risco de quedas fragorosas, como a de Judas. E aí você precisa fazer um exercício de autoconscientização, lembrando que a obra que nós estamos estudando se chama Consciência Espírita. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e colocar na balança da minha existência o que é que pesa favoravelmente ou negativamente para que eu retorne renovado ao plano espiritual. Porque você pode realizar tudo na Terra, desde que o que você realiza não sobreponha a necessidade primeira que te trouxe à Terra. Tudo o que você fizer em detrimento dessa necessidade superior é débito adquirido com a própria consciência. E aí ninguém é capaz de nos dar a explicação, o direcionamento mais correto a não ser a nossa própria consciência. Tudo que você fizer que a sua consciência te cobrar emenda, mudança de postura, vai te indicar que o caminho que você está seguindo não é o caminho adequado. Porque Kardec, perguntando aos espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, ele interroga: onde é que está escrita a lei divina? No Livro dos Espíritos? No Evangelho? Na Bíblia? Ah, povo sabido na consciência, não é?
Então é na consciência que está escrita a lei divina. É através dela que nós sabemos exatamente o quão nós temos vivenciado experiências que realmente estão em comunhão com os nossos planejamentos reencarnatórios. E aí Inácio ele vai começar a mensagem dizendo assim, olha, estudando o capítulo 18, versículo 2 do Evangelho de João, verificamos o relato do evangelista ao informar que Judas conhecia o lugar onde o mestre reunia-se com seus tutelados, porquanto ele estivera ali pessoalmente diversas vezes com o Cristo, ouvindo suas pregações. A passagem não nos apresenta informação surpreendente, de vez que, por encontrar-se na condição de seguidor de Jesus, é previsível que o discípulo equivocado do Evangelho ali estivesse. Entretanto, retiremos da citação a lição que ela pode oferecer-nos, observando-a mais detidamente, a fim de a compreendermos como alerta severo a todos nós, porque por meio dela está demonstrada a dificuldade íntima que Judas encontrou para renunciar seus objetivos pessoais em favor da Boa Nova. Então olha o que Inácio está dizendo ali. Ele começa a mensagem dizendo assim, olha, o evangelista relata que ao levar os soldados romanos, aqueles que perseguiam Jesus, ao horto para entregar Jesus, Judas ali estava porque já estivera diversas vezes com Jesus e com os discípulos se reunindo em nome do Evangelho ali. Aí Inácio vai dizer assim, mas o que isso tem de novo, não é? É óbvio que ele sabia, já que ele estava ali. E aí a gente vai pensar nesse simples parágrafo a profundidade dessa passagem, dessa citação evangélica. Porque muitas vezes o que é óbvio para a gente, o que parece ser muito claro para a gente, não alcançou a nossa consciência, não está totalmente edificado nem no nosso intelecto, nem nos nossos sentimentos, e nós não nos percebemos equivocados diante de inúmeras experiências que vivenciamos. Quantas vezes, dentro de uma casa espírita, companheiros vinculados àquela doutrina, àquela casa, a determinada congregação, se equivoca nas suas atitudes, entrando em conflitos, por exemplo, uns com os outros, durante uma tarefa, durante a necessidade de tomar decisões para o andamento da casa, esquecendo que aquela casa, que aquele lugar é o ambiente onde Jesus se reúne com todos aqueles que frequentam aquele dado ambiente. Então quando a gente pensa assim, peraí, Judas esteve com Jesus o tempo todo, ouviu as suas pregações o tempo todo e ainda assim entregou Jesus? Mesmo sabendo onde Jesus estava, ele teve coragem de ir lá e entregar Jesus à prisão e ao julgamento? Já se passaram mais de 2000 anos dessa passagem e a nós não é mais pedido que nós projetemos em um espírito que empreendeu equivocadamente o seu livre-arbítrio, colocando nele a responsabilidade que todos nós individualmente carregamos como seguidores do Cristo, que ainda não vivenciamos aquilo que Ele espera de nós. Então parece muito óbvio acreditarmos na reencarnação. Somos seguidores de Jesus. Nós somos espíritas. Parece muito racional nós acreditarmos na evolução, na necessidade das provas e das expiações. Parece muito racional acreditarmos e confiarmos nos direcionamentos que a gente recebe da espiritualidade todos os dias, para que nós nos encaminhemos de determinada forma, que mantenhamos determinadas posturas na nossa existência.
Mas na prática, no dia a dia, muitas vezes nós fazemos deste contato com a espiritualidade, com as verdades que nos alcançam, como experiências que a gente ainda vivencia equivocadamente. Porque eu acredito nisso tudo. É muito óbvio para mim a reencarnação, a evolução, a necessidade das provas, das expiações e etc. Mas quando eu estou passando por isso, no dia a dia, na prática, eu esqueço de tudo isso e começo a reclamar. Eu deixo de renunciar. Eu me torno revoltado. Eu me torno agressivo. Eu me sinto injustiçado. Eu me sinto incompreendido. Eu não me reconheço aceito pelas demais pessoas e etc, etc, etc. Então, o que Inácio está chamando a atenção para esse exato momento aqui, para esse simples parágrafo, dizendo assim, olha, parece tão óbvio tudo, não é? Mas e a prática? Como é que é? Como é que é olhar para dentro de si mesmo e fazer a reflexão de todos os princípios da doutrina espírita, que nós já até decoramos? Olha lá. Está ali? Deus, Jesus, evolução, mediunidade, causa e efeito, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, etc, etc, etc. Mas e na prática? Percebamos que a nossa dificuldade ainda é a mesma dificuldade enfrentada por Judas. E Inácio vai dizer isso na mensagem. Porque quando nós estamos diante dos nossos desafios e dos nossos obstáculos, nós ainda temos dificuldade de enxergar a nossa experiência atual como processo fundamental para a nossa redenção espiritual. Eu estou ganhando pouco, mas eu tenho que aprender, né, a passar por dificuldade ganhando pouco para aprender alguma coisa, mas eu não quero ganhar pouco. Será que não tem jeito de eu aprender essa mesma coisa ganhando muito? Não. Eu quero aprender a perdoar, mas eu não quero mais conviver com aquela pessoa. Está difícil para mim. Tem como eu aprender a perdoar com outra pessoa? Eu quero aprender, eu preciso aprender que todos os valores do mundo são transitórios. Então eu preciso edificar valores espirituais para que eu possa levá-los quando eu desencarnar. Mas eu sou microempresário. Eu sou microempreendedor. E com essa crise, eu ganhava X, agora estou ganhando menos Y. Está difícil. Tem jeito de eu aprender tudo isso com uma condição econômica melhor? Aí, nesse momento, a revolução dentro de nós acontece. Como um vulcão que eclode, porque nesse momento nós esquecemos da renúncia, de colocarmos em primeiro lugar o plano maior que nos trouxe, e a gente começa a pensar nas coisas transitórias e nas coisas da terra. Aí normalmente a gente tem o hábito de olhar para o vizinho, quando tem um muro muito alto a gente dá uma olhada assim, mas a grama dele é mais verde que a minha. Eu não entendo por quê. Plantei no mesmo dia que ele, eu fiz questão, no dia que ele plantou, eu também fui lá e plantei. A chuva que ele recebeu foi a mesma que eu já recebi, mas olha a grama dele, está verdinha, a minha está seca. Olha o carro do outro, olha o carro que eu tenho. Quer dizer, eu nem tenho. Olha o emprego do outro, o outro viajou, eu não viajei. Pior que viajou, ainda postou no Facebook, eu fui obrigado a ver. Quer dizer, eu fui obrigado a ver, porque eu sou obrigado a ter Facebook, né? Eu não consigo ficar sem o Facebook para ficar dando uma olhada no vizinho, o que o vizinho está fazendo. E aí esses valores tomam conta da nossa intimidade quando a gente se vê impossibilitado de realizar o que é necessidade do outro. Porque se o outro viajou, pôde viajar, é necessidade dele. Se você vai lutar por conseguir a sua viagem, se Deus te der a oportunidade de você viajar, tudo bem, vá lá e viaja. Agora, se não puder, é porque para você a viagem não faria bem. Vai que o avião caia. Porque com ele não caiu, mas de repente com você ia cair. Aí Deus falou assim, não entra no avião. Não é porque você vai desencarnar e ainda vai levar um monte com você.
Então isso vale para todas as nossas experiências, para todas as situações do nosso dia a dia. Daí Inácio prossegue. É que mesmo havendo estado lado a lado com Jesus, o companheiro não conseguiu abdicar dos valores mundanos que gritaram mais alto a impetuosidade de seu espírito imaturo, levando-o a entregar o mestre aos seus algozes. Então Jesus está querendo nascer dentro de você, está querendo crescer dentro de você, está querendo tomar conta, não é? Mas tem um conflito tão grande ali dentro. É uma luz que começa a despontar e uma treva tão acostumada com ela mesma que não quer que essa luz desabroche. Então toda vez que você tenta efetivar, edificar um valor imorredouro na sua intimidade, vem a treva querendo abafar esse valor. Então quando você pensa assim, eu vou renunciar porque, bem material, né? É só bem material, tudo é transitório, vou pensar no plano espiritual. Aí vem uma vozinha e fala assim, deixa de ser bobo, todo mundo tem direito. Você é espírita, mas você não é bobo, não. Não é assim que acontece? Aí alguém te ofende, aí você está lá, preciso perdoar. 1, 2, 3, 4, você está lá no 5, na hora que você está no 6, chega alguém e fala assim, deixa de ser bobo, vai levar desafio para casa. Aí você já está com aquele conflito lá dentro, perdoa ou não perdoa? Aí é a dificuldade. Então o que aconteceu com Judas? Foi exatamente isso. Havia um valor que havia sido semeado por Jesus. Um novo valor, uma nova forma de pensar. E tudo que ele queria era o Cristo, o Messias, guerreiro, lutador, que libertasse o povo judeu da escravidão ante o Império Romano. Quando ele viu Jesus, sabe aquelas inúmeras passagens que tem no Evangelho, Jesus repreendendo, ele está assim, que hora que ele vai ficar nervoso? Que hora que ele vai, fazer um discurso mais aflamado? Aí já que ele não faz por ele mesmo, eu vou dar um jeitinho, vou dar um empurrãozinho. Porque na hora que chegar com os guardas, ele vai pedir para todo mundo rebelar, porque nós somos guerreiros, é tradição do nosso povo, de lutar pelos seus valores, através da espada. Nesse momento ele vai se rebelar, vai emanar todos os poderes do universo de Deus, porque ele é o Cristo. Ele liberta o nosso povo, nós governamos sobre a terra, tranquilo. E aí começou assim, não foi? Quando chegaram lá, ele entregou Jesus, deu um beijo em Jesus, aí perguntaram, aí Jesus perguntou, a que viestes? Não é? Aí Jesus fala, sou eu. Quem está procurando? Jesus, sou eu, Nazareno, sou eu. Aí quando eles vão prender Jesus, Pedro pega a espada e vai lá e corta a orelha do soldado. Aí Judas deve ter pensado, opa, é agora, né? Beleza. Agora que o negócio vai esquentar. Aí Jesus vai lá, além de mandar Pedro embanhar a espada, ainda coloca a orelha do soldado no lugar, e que ele não entende nada mesmo. Não acontece com a gente? Sabe quando você fala assim, mas amanhã eu vou chegar lá, vou rodar a baiana, eu não aguento mais, mas é amanhã, se falar amanhã vai ver, olha o Judas gritando, aí na hora que você está lá, que você vai para falar alguma coisa, aí vem aquela voz de Jesus, fala assim no seu ouvido assim, meu amigo, não faz isso não, sua ficha kármica já está pesada demais, caça mais confusão não, nós estamos custando a lidar com os obsessores que você já tem uns 3 ou 4 lá na fila para reencarnar, para estar perto de você, você vai arrumar mais um. Então quer dizer, são os nossos valores transitórios, mundanos, que falam alto a nossa impetuosidade, a nossa imaturidade espiritual. Daí Inácio prossegue, a anotação de João desse modo demonstra o quão desafiador é a tarefa do cristão no mundo. Ao longo das veredas da terra, muitos do que se afirmam seguidores de Jesus afastam-se frequentemente de sua santa presença, como que a deixá-lo à sua espera à margem do caminho, enquanto realizam seus projetos particulares. Toda coincidência, toda semelhança será mera coincidência, melhor dizendo, tá? Se tem alguma semelhança com a gente. Então, normalmente a gente fala assim, bom,
eu sou espírita, eu sou cristão, mas, porém, todavia, eu não sou perfeito. Então espera só um pouquinho. Eu vou ali fazer um negócio de Jesus que você não pode ver eu fazendo. Fica aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Vou fazer uma coisa que na sua presença eu me constrangeria. Eu acho que você também ficaria com vergonha. Então espera um pouquinho. Vou lá e faço. Eu sei que é errado, não vou fazer só mais uma vez. Eu prometo que segunda-feira eu paro. E aí vai lá e faz e volta. Pronto, Jesus, acabei. Você me perdoa? Acontece. Então a gente vem à casa espírita, toma passe, bebe água, faz tratamento. Aí na hora que chega lá fora, né? Ai, ai, ai. Então a gente é cristão e nesse chamamento à renúncia, nós abdicando da renúncia, a gente se perde ao longo do caminho. Então a tarefa, como Inácio disse, é desafiadora na verdade. Então ele vai falar, olha, idealizam proclamar sua doutrina, contudo aferram-se aos conceitos menos edificantes de fácil acesso que circulam às mancheias em todos os cantos do orbe, rendendo-se assim à inconsciência espiritual. Almejam alcançar a plenitude, todavia não se entregam ao trabalho no bem, acreditando ser primeiramente necessária a estabilidade material e a concretização de seus sonhos de ventura, para que possam finalmente declararem-se aptos para o serviço na caridade. E aí o nosso maior erro é acreditar que a caridade tem lugar e tem tempo para acontecer. Então quando eu estiver aposentado, aí eu me dedico a algum tipo de trabalho na caridade. Quando eu estiver mais equilibrado emocionalmente, aí eu vou fazer determinada tarefa. Gente, esse é o maior equívoco da nossa parte. Porque ninguém se torna bom para depois trabalhar. Se torna bom trabalhando. O trabalho é uma ferramenta que nos possibilita crescer espiritualmente. Então, se tem alguém aqui esperando a perfeição para começar a fazer alguma coisa, está fazendo exatamente o movimento contrário àquilo que a espiritualidade nos recomenda. Então, sabe os defeitos que você tem? Jesus está cansado de saber deles. Ele te conhece pelo seu nome, ele sabe quem você é. Ele te conhece como espírito. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com as suas qualidades, com a sua potencialidade, com aquilo que você pode realizar. E olha, você pode realizar muita coisa. É preciso se conscientizar. Porque se você está se acreditando incapacitado de fazer qualquer tipo de atividade no bem, da mais simples possível, você está precisando de uma transformação completa da sua forma de se compreender como filho de Deus. Então eu preciso reconhecer as minhas dificuldades íntimas para que eu as transforme, mas eu também preciso reconhecer o meu potencial espiritual, porque é através deles que eu reconheço a minha possibilidade e capacidade de me autoiluminar. Então quem é que não tem condição de doar um copo d'água para o leiturista que vai lá ler a sua conta e te entregar a sua conta de água e de luz? Quem é que não tem condição de fazer uma prece para alguém dentro do ônibus? Precisa aposentar para isso? Quem é que não tem condição de fazer uma leitura edificante em casa? Fazer uma prece para o vizinho quando os vizinhos começam a gritar e a brigar? Será que não tem condição? Será que a gente não pode? E se a gente começar a ampliar a nossa consciência para a possibilidade de atividade cristã, onde quer que estejamos, a gente vai perceber que muitas são aquelas que passam despercebidas aos nossos olhos, porque a gente não tem tido o hábito de se concentrar nelas. É um exercício constante. Daí Inácio prossegue. Vale considerarmos, porém, que ser discípulo do Cristo é incumbência muito mais complexa do que o simples fato de afiançarmos nos seus adeptos. É reconhecer Jesus de fato como o divino condutor que nos direciona às sendas. É estar legitimamente com Ele onde quer que estejamos.
é manter fidelidade aos seus princípios, identificando-os como parte indissociável da vida que já intentamos sentir em profundidade, a fim de a vivenciarmos efetivamente. É calar em nós a voz insinuante das paixões em favor de uma causa muito maior do que aquela que nos impele à realização de nossos objetivos personalistas. É colocá-lo em primeiro plano nas prioridades do nosso coração. Então isso é muito sério, porque a gente via aqui à frente falar de Jesus, falar coisas que não são recomendadas, que a gente tem contato através de um estudo, é um caminho, é uma renúncia, é um esforço. Mas colocar em prática tudo isso é um desafio ainda muito maior. Exercitar o cristianismo, ser cristão nas mínimas expressões, onde quer que estejamos, é receber uma mensagem no WhatsApp e não passá-la adiante, se ela não convém. É entender que isso faz total diferença no mundo que eu vivo. É entender a necessidade de edificar pensamentos elevados onde quer que eu esteja, porque o mínimo pensamento que eu edificar, que não tem uma vibração que eleve, vai interferir diretamente na vida de todas as pessoas que estão encarnadas no orbe. Nós vivemos hoje num planeta, num mundo globalizado, que tudo o que acontece lá do outro lado do mundo, a gente fica sabendo aqui, interfere aqui. A gente viu há pouco tempo uma barragem se romper numa cidade a quase 800 quilômetros do mar, e a vida no mar está sendo afetada por causa de algo que aconteceu a 800 quilômetros. Então uma garrafa PET que eu jogo, uma tampinha de garrafa PET que eu jogo na porta da minha casa pode atravessar o oceano e parar dentro da barriga de um peixe. E o pensamento que eu edifico, será que ele não tem o poder de se alastrar? De edificar aquilo ao qual ele foi proposto? Porque se for um pensamento positivo, ele vai construir algo que eleve o patamar evolutivo do orbe. E se for um pensamento negativo, vai continuar mantendo tudo do jeito que está. E do jeito que está não é o recomendável. Nós precisamos fazer a limpeza do orbe. Quem é que edifica e mantém as zonas inferiores do planeta? Senão nós mesmos, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Ou será que eu estou achando que são só os espíritos que estão lá? Então toda vez que você reclama e pensa assim, ô vida, nossa senhora, que aguenta esse mundo? Você está jogando no ar um poluente equivalente a um carro que está queimando óleo diesel e está jogando no ar, poluição no ar. A gente se conscientiza disso? Você se conscientizou já do seu papel e da sua importância no mundo? Ou você acha que o que você faz não faz a menor diferença para o resto do mundo? Então, renunciar em prol de uma causa muito maior é realmente desafiador, mas em contrapartida traz para nós os benefícios da elevação que nós edificarmos. Porque quanto maior o trabalho, maior é o bem que ele causa primeiramente em quem o realiza. Então Inácio finaliza a mensagem começando assim, olha, ponderemos, portanto, que o Mestre sempre estará ao nosso lado, recebendo-nos misericordiamente de braços abertos, conquanto insistamos em abandoná-lo aos descuidos de nossa invigilância no bem. No entanto, se almejamos segui-lo verdadeiramente, conscientizemo-nos sem demora de que, se não negarmos a nós mesmos diariamente, através das renúncias sagradas que nos conservem invariavelmente ligados a Ele, com toda certeza encontrar-nos-emos bem distantes do direito de declararmos seus discípulos e muito mais próximos das quedas fragorosas que nos ameaçam o espírito. Então, quer dizer, todos os expoentes de luz que passaram pela terra e que trilharam o caminho do bem, renunciaram diariamente. Paulo de Tarso renunciou a tudo
o que ele havia possuído até o momento em que ele se encontrou com Cristo em espírito. Todos os discípulos de Jesus renunciaram, entregando as suas próprias vidas à morte infamante ou a prisões injustificáveis. Ao nosso tempo, Chico Xavier mostrou que sem renúncia não há como se manter ao lado de Jesus. Obviamente que estaremos realizando renúncias de acordo com a nossa capacidade de promovê-las, mas que elas serão sempre maiores, tanto quanto nos esforçarmos em crescermos espiritualmente a cada dia, em realizarmos hoje o que não conseguimos fazer ontem. Sempre olhando adiante, a luz que nos guia a empreendimentos mais elevados, para que a gente possa trilhar o caminho da evolução, dando um passo de cada vez, mas sempre constante e sempre adiante. A gente vai deixar como convite final o nosso endereço virtual, nosso site www.tassoseditoraespírita.com.br. Lá vocês encontram inúmeros projetos, como o projeto Consciência Espírita, que é esse que nós estamos realizando juntamente com vocês nesse momento. Lá vocês encontram os estudos do livro, os capítulos precedentes a esse que vocês tiveram acesso hoje. Sintam-se à vontade a fazer visitas, serão muito bem-vindos todos vocês. A gente agradece mais uma vez, recorrendo a Jesus e a espiritualidade, que possa abençoar cada um de nós, para que a gente possa voltar mais fortalecido, mais consciente do que quando nós entramos aqui. Muita paz para todos. As obras, ao final do estudo,